10 erros clássicos que muitas mulheres cometem a essa altura do campeonato, nessa época do ano, e que podem colocar por água abaixo tudo que você trabalhou o ano inteiro para construir em relação à sua prosperidade. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fabiana e junto com a minha irmã Luana, nós desenvolvemos a Mesa Vibracional Vênus, uma ferramenta que trabalha a prosperidade financeira da mulher, e nós somos criadoras do projeto Conta de Madame, um grupo de 30 dias consecutivos em que a gente faz sessões vibracionais e a gente tem resultados incríveis que as mulheres vêm contando e compartilhando com a gente, né? Bom, mas vamos começar então pelo nosso 10º erro. O 10º erro é você chutar o balde. Por quê? Gente, uma coisa que acontece, eu sei que chegar essa época do ano, você já está cansada, você já está exausta, querendo suas férias, você já pensa em panetone, tem milhares de coisas acontecendo, confraternização, enfim, eu sei que são muitas informações, muitos estímulos, e dá vontade realmente de jogar tudo para o alto e falar, em 2026 eu vejo isso. Mas pensa aqui comigo, imagina que você está passando um batom vermelho, se você borra um pouquinho, você vai passar batom vermelho no seu rosto inteiro e sair com a cara de palhaça na rua porque você borrou o batom? Não, você vai limpar o que você estragou, vai retocar a sua maquiagem e vai sair linda, plena, maravilhosa, aí, pela vida, né? Você não vai sair que nem uma palhaça. Bom, assim eu espero. A mesma coisa acontece em relação à sua prosperidade. Eu sei que chegar essa época do ano, fica mais difícil dar atenção, as coisas ficam mais corridas, daqui a pouco começa férias, quem tem filho vira aquele fuá, mas a gente tem que pensar que não é porque uma coisa sai da rotina, porque você está cansada, porque existem alguns fatores que te limitam de uma certa forma, que é o momento de você chutar o balde e pensar em 2026 eu vejo isso. E durante essa aula você vai entender por que eu estou falando tudo isso. Então, o 10º erro é não chute o balde. Todos os baldes que a gente chuta na nossa vida, em algum momento a gente vai ter que buscar. Então, melhor deixar ficar com o balde aqui pertinho mesmo e cuidar dele com bastante carinho. O 9º erro é a crença de esforço e merecimento. O que acontece, gente? Eu sei também que, por outro lado, existe e eu sou uma pessoa que eu tenho essa personalidade, o meu arquétipo de manifestação financeira é o arquétipo da leona, uma mulher que tem metas, que corre atrás de metas, que quer conseguir as coisas que deseja, que tem objetivos. E aí, um cuidado muito importante que a gente tem que ter é mulheres que têm essa tendência para não entrar em um lugar em que você acha e se torna obcecada e eu preciso alcançar minhas metas, eu preciso fazer mais esforço, porque eu preciso merecer mais. Muitas vezes, quando a gente é criança, a gente cresce ouvindo que se você for boazinha, no final do ano você vai ser recompensada. Se você fizer tal coisa, no final do ano você vai ser recompensada, porque você mereceu pelo seu bom comportamento. E às vezes a gente associa essas crenças de esforço ao merecimento. Por quê? Às vezes, quando a gente é criança, o amor que a gente recebe, ele vem acompanhado desse lugar onde você é uma boa menina, então você merece ser amada. Vem acompanhado de uma condicional. Ele não pode ser o amor simplesmente por quem você é. Então, você cresceu pensando e acreditando que você precisa estar se esforçando muito para conseguir as suas coisas. E isso não é uma verdade. A gente tem uma crença de esforço, principalmente quando a gente fala sobre prosperidade financeira. A gente vem de uma cultura em que a gente é ensinada que quanto mais a gente faz, mais resultados a gente tem. Só que isso é uma grande mentira. Às vezes, você se sobrecarregar só vai te deixar cansada, você perde o seu estado de fluidez, você perde, se desconecta da sua criação, do seu poder de criação, você se desconecta da sua essência, se desconecta da sua intuição, entra em um modo sobrecarregado. O que acontece quando a gente entra nesse modo sobrecarregado? O nosso corpo vai dar um jeito de parar a gente. A gente chega no limite e aí você fica doente. Acontece alguma coisa na sua vida que te retira, que te afasta daquilo que você estava fazendo, do seu trabalho, das suas metas, dos seus objetivos, para que você possa descansar um pouco. Então, a gente pensar que quanto mais eu me esforço, mais eu vou merecer
a minha viagem de final de ano, mais eu vou merecer as minhas férias, mais eu vou merecer tudo isso. É um grande equívoco. Então, muito cuidado com essa crença de quanto mais você se esforça, mais você vai merecer. Papai Noel não vai te trazer um presente, o universo não vai te presentear porque você foi uma menina muito esforçada. A gente recebe na nossa vida aquilo que a gente entra em alinhamento vibracional. E alinhamento vibracional, algumas vezes, requer da gente, sim, momentos de descanso, momentos de criatividade, momentos de fluidez. Sabe quando você entra em um estado de fluxo, em que você perde a noção do tempo, que as suas ideias, elas entram em movimento? A nossa prosperidade, ela precisa disso. Se a gente fica só fechada, fazendo exatamente as mesmas coisas que a gente sempre fez, os nossos resultados, eles acabam sendo bem parecidos com o que foram durante aí a nossa jornada. O oitavo erro: se forçar a fazer coisas só para agradar os outros e acabar se colocando em ambientes baratos. O que acontece? Eu sei que final de ano todo mundo tem um monte de confraternização, tem um monte de presente para dar, tem uma lista gigantesca de coisas para fazer. E muitas vezes a verdade é que você não quer fazer aquilo. Você começa a se colocar num lugar de obrigação. Eu preciso fazer. Se você já diz para você, eu preciso, tem alguma coisa incongruente aí. E a verdade é que chega essa época, todo mundo tem muitos afazeres, todo mundo tem muita coisa. Então, se você não seleciona aquilo que é alinhado com os ambientes que você quer estar, os presentes que você realmente quer dar, você começa a se colocar em último lugar na fila da sua vida, começa a passar tudo na frente, e aí depois a consequência disso é que você sente que os seus limites são ultrapassados, você se sente cansada, esgotada, você não consegue se priorizar, você não consegue gastar o seu dinheiro, investir o seu dinheiro com você mesmo, com as coisas que você quer, porque você se sente na obrigação de fazer pelo outro. Você não consegue colocar o seu foco, sua atenção, a sua energia na sua prosperidade mesmo, por exemplo, porque você se obriga a estar em lugares que você não quer, mas que você tem que estar. Então, nesse momento, é muito importante você ir embora de ambientes baratos. O que são os ambientes baratos que eu tanto falo? Aqueles lugares que são completamente incongruentes com quem a gente deseja ser, que não nutrem a gente de forma alguma, não nutrem o nosso coração, não nutrem nosso corpo, não nutrem nossa alma. Então, seleciona os lugares onde você quer estar e como você vai investir o seu tempo, a sua energia e o seu dinheiro. O sétimo erro é ignorar a energia de datas importantes. Agora, nesse mês de novembro, até o final de dezembro, até o começo de janeiro, a gente passa por alguns momentos que tem uma densidade energética bem intensa. Por quê? Alguns momentos, eles vêm carregados de simbologias, eles vêm carregados também de eventos astrológicos. Por exemplo, nessa quarta-feira, dia 5/11, vai ter uma super lua em touro. Um momento super oportuno para que você possa trabalhar questões como materialização, como estabilidade, conforto, abundância, a sua autoestima, o prazer nas pequenas coisas do seu dia a dia. Então, é um momento super importante. E, aliás, se você ainda não está no meu grupo do Projeto Conta de Madame, já clica aqui no link que está na descrição desse vídeo. Entra agora mesmo, porque eu vou fazer uma super ativação que vai ser fantástica. Outra coisa que vai acontecer, portal 11/11, é um dos nossos portais energéticos mais poderosos do ano também, esse portal 11/11. Então, é um momento, os portais energéticos, é um momento de alta concentração de energia no planeta, em que se você está, o seu alinhamento vibracional vai ser potencializado. Não é que, então é um portal, só vai me trazer coisas boas. Não, vai potencializar aquela energia que está reverberando. Se de alguma forma está reverberando em você energias de escassez, energias de procrastinação, energia do deixo tudo para depois, é isso que vai ser acentuado. Agora, se por outro lado está reverberando em você, nossa, estou em alinhamento com a prosperidade, estou em alinhamento com as coisas que eu desejo conquistar, estou em alinhamento com a minha verdade, com quem eu quero ser, com a minha melhor versão, isso tudo também vai ser potencializado.
A gente também tem alguns momentos, muitos momentos em dezembro. Dezembro a gente tem um portal 12 do 12. A gente tem mais uma superlua. A gente tem Natal, que é um momento simbólico, que também traz um grande impacto emocional, mexe muito com o nosso coração. Esse tipo de festa, independente se você, qual é a sua religião, é um momento que traz uma grande simbologia. E esses momentos, eles acabam trazendo para o planeta uma grande concentração de energia que reverbera de determinadas formas. Então, ignorar completamente esses momentos é realmente a gente não aproveitar para usar tudo isso a nosso favor e para que isso impulsione a nossa prosperidade. Outro momento importante, 31 do 12, momento de encerramento de ciclos. Quais são as coisas que você tem que deixar aqui em 2025 que não estão congruentes, não estão alinhadas com a vida que você deseja manifestar? É o momento de encerrar ciclos. Dia 1 do 1 de janeiro, gente, é aquele momento de abertura de novos caminhos, aquele momento que a nossa esperança é renovada. Tudo isso também traz uma grande simbologia e as pessoas, elas acabam vibrando de uma forma muito alinhada nesses dias. Então, é muito importante que a gente consiga, nesses dias, trabalhar as nossas verdades, trabalhar aquilo que é verdadeiro, trabalhar aquilo que a gente gostaria, trabalhar os nossos desapegos, tantas questões internas que podem ser muito bem potencializadas e impulsionar a gente. Então, o sétimo erro é você ignorar completamente a data essas datas importantes. O sexto erro é você chegar no dia 31 de dezembro e se lamentar. Mais um ano passou e eu não conquistei aquilo que gostaria na minha vida. Mais um ano passou e eu não tive o resultado que eu desejava. O que acontece? Você sempre pode olhar o seu ano, fazer a sua retrospectiva a partir de duas diferentes perspectivas. Você olhar e achar que nada aconteceu, ou você olhar e entender que você não está onde você gostaria ainda e usar essas informações como fonte de crescimento para você. Bom, se eu acho que eu estou estagnada, que eu estou estacionada, que eu não saio do lugar, então, o que isso está querendo me dizer? Qual é a informação que está aqui? Será que não significa que eu estou no mesmo looping de frequência vibracional, no mesmo looping de pensamentos, de crenças, de sentimentos, de ações? Então, o que eu preciso mudar para que o meu próximo ano eu não chegue no dia 31 e mais uma vez fico reforçando esse lugar de mais um ano passou e mais um ano eu estou frustrada com a minha prosperidade como está. Mais um ano aconteceu. Não seja aquela mulher que só reclama. É muito fácil a gente pegar embalo em reclamações e começar a levar isso para a nossa vida. Usa as coisas que acontecem como uma ferramenta, como um espelho que está te mostrando as coisas que você precisa consertar, as coisas que você precisa mudar para que os seus resultados sejam diferentes. O quinto erro é você jogar panos quentes na inveja. O que acontece? Chega agora final de ano, gente, verão, muitas festas. Aí você vai e encontra aquela amiga que está lá reverberando a prosperidade, que está com uma vida que parece linda, parece incrível. Você vê o fulaninho, ciclaninho, você vê outras pessoas fazendo a viagem dos seus sonhos, tendo um final de ano confortável. E aí você entra num lugar que você aprendeu que sentir inveja é feio. E aí você começa a pensar, não sinto inveja de ninguém, não sinto nada, e começa a jogar panos quentes naquilo que você está sentindo. Só que já parou para pensar que a gente reconhecer também que a gente sente inveja é uma forma para que a gente possa olhar para a gente mesmo e começar a entender, bom, se eu estou sentindo inveja, qual é
o GPS que ela está me mostrando? Qual é o guia que ela está me mostrando? Gente, é super normal a gente sentir inveja. E que bom que você sente essa inveja. Sabe o que isso significa? Significa que você está reconhecendo que você poderia estar em um, que você tem potencial para muito mais e você está abaixo do seu potencial. Então, a sua inveja, ela pode ser aquilo que eu falo que é o que te impulsiona, a mola que te leva para cima. Você ficar vibrando na inveja durante o seu ano inteiro é ruim, mas você sentir inveja, olhar para alguém, olhar para algo que você deseja e você sentir inveja, isso pode te impulsionar, pode te fazer olhar e falar assim: peraí, é, eu não sou tão diferente assim dessa pessoa. Eu sou um ser humano, eu tenho vibração, eu tenho uma mentalidade, eu tenho as minhas emoções, eu tenho condições de escolher como eu quero agir aqui, então que isso me sirva para que essa inveja, para que eu interrompa, para que eu fale, chega, eu não vou mais viver dessa forma. Eu agora estou me conectando a um outro potencial. Eu agora estou me conectando com a vida que eu realmente desejo viver. E não mais com essa coisa de a gente aprende a ser muito contida, né? Ai, porque eu tenho que ser grata, e a gente confunde a gratidão com sufocar aquilo que a gente realmente deseja. Então, às vezes, quando a gente vê escancarado na nossa frente, essas pessoas tendo essa vida, tendo coisas boas na vida, isso dói na gente. E que bom que tá te doendo. Que bom que você pode descobrir e despertar esse potencial. A gente acreditou muitas vezes que a gente desejar por mais, buscar mais na nossa vida é feio, que a gente não deve fazer isso. Mas já parou para pensar, principalmente quando a gente fala de coisas assim, nossa, você foi e encontrou a sua amiga numa festa de confraternização, ela vai fazer a viagem que é a viagem dos seus sonhos. Aí você encontrou uma prima no seu Natal que está com a vida super resolvida. Mas já pensou que quando você olha para todas essas conquistas dessas pessoas, mesmo quando é uma conquista material, mesmo quando parece algo superficial, algo fútil, a gente pode usar tudo isso a nosso favor para que a gente se desenvolva? Porque pensa só comigo, se hoje você tem uma realidade X e você quer ter uma realidade 2x, a sua forma de pensar, de sentir, de acreditar, de agir, vai precisar passar por uma transformação. Talvez você precise desenvolver algumas virtudes para conquistar isso, como disciplina, como você olhar para você mesma, como você cuidar mais daquilo que você pensa, daquilo que você sente, daquilo que você fala, você olhar e estar mais presente com o seu trabalho, você se desenvolver profissionalmente, buscar ser um profissional melhor, buscar novas estratégias, buscar novas formas de investimento. Tudo isso vai te fazendo se desenvolver como pessoa. E que você possa usar tudo isso como um desenvolvimento de virtudes que você tem. E não como um lugar de, ai, não posso querer mais, eu tenho que ficar onde estou satisfeita, desejar mais, desejar coisas materiais é algo fútil. Não, usa tudo aquilo que você deseja como um lugar em que você está desenvolvendo virtudes para o seu crescimento, virtudes para você conquistar uma vida melhor. O nosso quarto erro vamos ver, anotei aqui, gente, tinha até esquecido, são tantos erros. Ah, isso é muito importante. Qual a gente começar a entender que existe uma coisa que a gente trabalha dentro do projeto Conta de Madame, que a gente trabalha através da mesa vibracional Vênus, que são os falsos benefícios. Muitas vezes na nossa vida, quando a gente não manifesta algo que a gente deseja, é porque a gente encontra mais benefícios ficando onde a gente está do que nesse lugar que a gente deseja chegar. Então, o erro é você fazer desses falsos, o quarto erro é você fazer desses falsos benefícios, benefícios reais na sua jornada. Como, por exemplo, às vezes muitas vezes, né, quando a gente é criança, a gente aprendeu que quando a gente tem algum tipo de problema, quando a gente está doente, quando a gente se vitimiza, quando a gente precisa de mais atenção, mais cuidado, a gente está recebendo amor.
E muitas vezes, em relação à nossa prosperidade, a gente deixa de fazer mais dinheiro, porque a gente acredita que onde a gente está hoje, a gente recebe amor, a gente recebe cuidado, a gente recebe atenção, a gente não precisa se desenvolver a nossa maturidade, a gente não precisa desenvolver a nossa inteligência emocional, a gente pode continuar num lugar de criança que não escolhe, onde alguém chega e escolhe, então você não corre o risco de errar na sua vida. A gente começa a desenvolver essa série de falsos benefícios e fazer desses benefícios mais reais. Um exemplo muito prático disso é o seguinte: quantas vezes você já pensou o seguinte: ah, eu amaria morar numa casa XYZ, num bairro XYZ, mas aí quando você pensa em todo o trabalho que seria o seu processo de mudança, em como seria difícil cuidar dessa casa, no medo que você sente de repente não ter dinheiro para continuar arcando com as despesas dessa casa, em ter que mudar a rotina dos seus filhos, em ter que mudar a sua rotina de ida até o seu trabalho, isso te dá uma paralisada, você já para de pensar em tudo, porque você fala, nossa, quanto trabalho. E aí você fica exatamente onde você está. Então, esse é o momento para que você possa encontrar qual é a minha zona de conforto. Onde eu estou encontrando benefícios em ficar onde eu estou, ao invés de ter a vida que eu desejo. Vou pegar um exemplo clássico, eu falei agora há pouco. Às vezes você encontra aquela amiga que vai fazer a viagem que é dos seus sonhos. Mas já parou para pensar no que te impede de realmente se conectar de coração mesmo? Porque o nosso coração, ele é um campo que atrai com muito potencial. Porque o que te impede de conectar de coração com isso que você deseja? Quantas vezes você começa a pensar nessa viagem e você começa a pensar, ai, é muito caro. Ai, mas vou ter que andar de avião. Ai, mas eu vou precisar de férias. E você começa a encontrar um monte de obstáculos que muitas vezes nem existem e que te deixam exatamente onde você está. Ao invés de você agir, de você se conectar vibracionalmente, de você começar a entrar em contato com essa frequência, pesquisar hotel, pesquisar o que tem nessa viagem que você amaria fazer, os lugares que você gostaria de ir, aquilo que você deseja fazer. Então, quais são os benefícios que você encontra para cada coisa que você não criou na sua vida em 2025, que de alguma forma você ama, você está apegada e você não quer se desfazer disso. O nosso terceiro erro é fechar as portas para as oportunidades, porque o ano está acabando. A verdade é que quando a gente se alinha vibracionalmente às nossas intenções, uma coisa começa a acontecer. Quando a gente se alinha àquilo que a gente gostaria de ter na nossa vida, que seja um determinado faturamento, que seja uma determinada experiência, independente do que é para você, as formas para que a gente possa manifestar isso, elas começam a chegar. E aí, quantas vezes você fica lá, ah, não, já está final do ano, né? O ano que vem eu vejo isso. As oportunidades passam, elas vão embora, e você deixou isso passar, porque você pensou, o ano que vem eu vejo isso. Então, não feche as portas para as oportunidades que chegarem na sua vida. Uma coisa que eu sempre falo, quando eu falo sobre oportunidades de manifestar aquilo que a gente deseja, muitas vezes as pessoas têm uma visão equivocada que as oportunidades elas vão aparecer assim na sua vida. Eu quero mais dinheiro, vai aparecer mais cliente na minha porta. Eu quero mais, eu quero aumentar o meu faturamento, eu vou ter mais clientes. Ou então vou receber um aumento de salário. As oportunidades, elas não aparecem com esse laço cor-de-rosa na nossa vida. As oportunidades na nossa vida, elas aparecem para que a gente possa percorrer um determinado caminho. Então, muitas vezes, você quer um aumento de salário, o que você precisa é desenvolver uma série de habilidades que vão te colocar em um lugar congruente com esse novo salário. E aí aparece para você um curso para que você faça. Você fala, não, já é final de ano, o ano que vem eu vejo isso. Só que a gente esquece que as coisas, elas não materializam na nossa vida assim instantaneamente. A gente passa por alguns processos. Então, tudo aquilo que você está deixando para depois, você fala assim, ah, o ano que vem eu vejo. Aí passou meio de janeiro, passou carnaval, você começa a ver, tipo, você perdeu metade de um ano
da sua vida, porque você deixou uma oportunidade passar agora nesse mês de novembro. Muitas vezes, quando você quer ter mais dinheiro, ao invés de você acha que vai aparecer mais dinheiro na sua conta, que vai aparecer mais cliente, não, mas às vezes o universo te coloca, por exemplo, essa mesma questão, te traz algum curso para que você possa fazer, te traz algum projeto para que você possa começar, te traz uma visão nova. E aí você fala, ai não, o ano que vem eu vejo tudo isso. Agora não é a hora, agora é a hora de investir na minha viagem XYZ. Gente, as oportunidades elas aparecem para a gente para que a gente possa abraçar elas naquele momento. Ai, Fabi, quer dizer então que nunca mais vai ter outras oportunidades? Sim, sempre vão ter. Mas quanto mais a gente adia dar um passo e agir em direção a essas oportunidades que chegam, mais a gente está adiando a construção da vida que a gente deseja. Então, não feche as portas para as oportunidades. Lembre-se que nem sempre elas vão vir com um laço cor-de-rosa, às vezes elas vão vir de uma outra forma. E você precisa agarrar essas oportunidades, independente da cor de laço que elas venham, na forma com que elas venham. O segundo erro são os excessos. Eu sei que esse final de ano a gente tem muita festa, a gente tem muita confraternização, a gente tem muitas coisas acontecendo. E aí, o que acontece é que é muito fácil a gente beber demais, a gente comer demais, a gente deixar de movimentar o nosso corpo. E é importante a gente pensar que todo excesso, ele traz uma informação para a gente. Não, tá tudo bem a gente estar ao lado das pessoas que a gente ama, a gente celebrar esses momentos, celebrar o ano que passou, a gente comemorar as amizades, comemorar estar cercada de pessoas que apoiam, que dão suporte, que fazem parte da nossa vida. Que bom que a gente pode comemorar tudo isso, comemorar o simbolismo dessas datas de Natal, de Ano Novo. Que bom que a gente pode comemorar tudo isso. Mas todas as vezes que você vai para um excesso, isso você está tentando se desconectar de alguma coisa que está dentro de você. Então, comece a prestar atenção no que esses excessos, qual a informação que eles estão te trazendo. E agora chegamos no nosso primeiro erro, o erro mais clássico de todos, e que eu não poderia deixar de falar aqui com vocês, que é, dia 31 de dezembro, você vai lá pelas suas 7 ondinhas, comer suas uvas, sei lá o que você vai fazer na sua vida, dia 31 de dezembro. Aí, o que você faz? Você estabelece metas irrelevantes, pouco significativas e genéricas, como o ano de 2026 eu vou ser rica. O ano de 2026 tudo vai mudar. O ano de 2026 eu quero prosperar. Mas já parou para pensar o quanto isso é amplo? Se você ganhar 1 centavo a mais do que você ganhou esse ano de 2025, você já vai ser mais próspera do que esse ano de 2025. Mas o que importa é a gente estabelecer aquilo que está em alinhamento com o nosso coração. E, principalmente, essas épocas é muito comum a gente ir no embalo do efeito manada. Todo mundo fala em prosperar. Todo mundo fala em melhorar os seus relacionamentos, ou ter um novo amor, ou sei lá o quê. Ah, eu quero melhorar o meu corpo. Todo mundo fala sobre isso. Mas, dentro de cada uma dessas áreas, o que é relevante e significativo para você? Quais são as suas metas específicas? O que significa prosperar para você? É alcançar que resultado? O que tudo isso significa para você? Sai desse lugar genérico e começa a trazer para um lugar palpável. Porque a partir do momento que você traz para esse palpável, você começa a se alinhar vibracionalmente, você começa a encontrar os caminhos, você começa a agir em direção a isso, e as suas chances de manifestar tudo isso, elas vão ser muito maiores do que se você ficar falando, eu quero prosperar, eu quero ser rica. Não é sobre isso, é sobre você ser específica e não seguir a manada, ver aquilo que está alinhado com você, com o que você realmente deseja, o que faz sentido para você. Combinado? Bom, então espero que vocês comecem a não cometer mais todos esses 10 erros. Temos muito ano pela frente ainda temos muito 2025. E se você quer entrar no projeto Conta de Madame,
toca aqui nesse link ali, aqui embaixo na descrição. Aproveita esse final de ano, aproveita essa oportunidade e vamos passar todos esses momentos astrológicos, vamos passar todo esse contexto emocional de fim de ano que é muito intenso, juntas trabalhando a sua prosperidade. Combinado? Um grande beijo!